Ou seja demitido ou aceite um corte salarial enorme. Ok, vou aceitar a demissão. Trabalhei na empresa por 14 anos. Adorei trabalhar lá por 12 desses anos. Havia duas partes principais no trabalho. A primeira parte era o lado vendas das coisas. Isso era fora do escritório, na localização do cliente. Isso envolvia bastante direção, e em algumas ocasiões voar para o exterior, para trabalhar cara a cara com os clientes para entregar um produto de alta qualidade. Não éramos os mais baratos, mas éramos o produto superior. E eu era o melhor funcionário quando se tratava de entregar o produto. Consistentemente recebi ótimas avaliações dos clientes pelo meu estilo pessoal quando se tratava de entregar o produto e executar a visão do cliente. Obtive uma grande quantidade de negócios repetidos e obtive muitos negócios novos por meio de boca a boca com clientes recomendando a empresa com base em suas experiências comigo. A segunda parte era o lado do escritório. Este era o meu lado mais fraco. Eu odiava fazer ligações frias para clientes em potencial com números que encontrei na lista telefônica. Quando se tratava de atender o telefone e falar com clientes em potencial que iniciaram contato conosco, eu estava bem. Mas eu não era bom em fazer as ligações. Esta era a minha única parte realmente não tão boa do meu trabalho. Então, no escritório, não fui solicitado a fazer nenhuma ligação. Em vez disso, preparei o produto. Projetei novos produtos. Treinei novos membros da equipe, acabou sendo uma das maiores partes do meu trabalho. Eu também era o solucionador de problemas, ajudando sempre e onde quer que fosse. Substituindo funcionários doentes sempre que possível. Gostei do dono e gostei do gerente. Gostei de todos os funcionários que estavam ao meu redor. No geral, era um ótimo trabalho que eu era realmente bom e tinha orgulho. A empresa estava indo tão bem que o dono havia se expandido lentamente nos 12 anos desde que comecei a trabalhar para a empresa. Eu havia me juntado cerca de 3 meses depois que ele começou, então eu havia feito parte dessa expansão. Trabalhei no meu escritório mais próximo, mas muitas vezes viajei para outras áreas para treinar sua equipe. Fui emprestado, por assim dizer, para outras empresas para ajudar a treinar sua equipe. Em um ponto, fui palestrante convidado em uma universidade, ensinando alunos de medicina como entregar explicações complicadas a pessoas que não têm o conhecimento básico que você mesmo tem. Depois de 12 anos, eu estava com um salário decente. Não era enorme, mas eu estava feliz. Então o dono decidiu vender parte da empresa. Ele estava vendendo a área onde meu escritório local estava. Ele me disse que adoraria que eu permanecesse como seu funcionário, mas eu precisaria trabalhar em um escritório diferente. Isso exigia que eu me mudasse ou que quadruplicasse, no mínimo, meu trajeto diário. A outra opção era permanecer trabalhando no meu escritório atual, mas com um novo chefe. Escolhi a segunda opção. Antes que a nova proprietária comprasse a empresa, ela trabalhou ao lado da equipe por algumas semanas para ver como operávamos. Isso foi antes que qualquer um de nós soubesse que ela estava prestes a comprar a empresa. Até onde sabíamos, ela era apenas mais uma funcionária, e ela estava nos acompanhando para aprender. Ela veio comigo em missões no campo e viu minhas habilidades. Quando a venda foi anunciada e fomos informados de que ela era a nova proprietária, todos ficaram muito surpresos. Ela fez algumas mudanças drásticas na equipe. O gerente saiu para abrir seu próprio negócio, já que a nova proprietária também seria gerente. Muitos funcionários foram dispensados. A secretária, eu e alguns novos contratados fomos mantidos. Os novos contratados estavam com os salários mais baixos, não salários. Qualquer pessoa que tivesse chegado a um nível decente foi dispensada. Como quase todos estavam com um contrato de 0 horas, ela conseguiu fazer isso. Embora tecnicamente fosse uma nova empresa para os clientes, era o mesmo negócio de sempre. A empresa ainda tinha o mesmo nome comercial. A única diferença real era que havia uma nova proprietária e o nome comercial registrado agora era diferente. Para os clientes, nada havia mudado. Meu trabalho nos primeiros meses após a venda foi treinar a equipe restante para substituir os membros da equipe mais experientes que haviam sido dispensados. Recomendação de alguns novos contratados com quem eu tinha experiência de trabalho no passado.
Fui aberto e honesto com a proprietária e a avisei que um deles era um amigo próximo e um deles era minha namorada. Ambos eram mais do que qualificados para o trabalho e ambos estavam felizes em se juntar. Meu amigo havia voltado recentemente para o país depois de um ano viajando, enquanto minha namorada só podia trabalhar durante as férias escolares, trabalhava em uma escola. A proprietária deu a ambos uma entrevista e depois os contratou, já que precisávamos da equipe. Nos próximos 2 anos, o negócio começou a cair. A razão era simples: a nova proprietária decidiu tentar maximizar os lucros aumentando os preços e diminuindo a qualidade do produto. Para novos clientes, isso não era perceptível. Eles apenas pensaram que éramos caros e o produto não era o melhor. Mas para clientes antigos que estavam conosco há mais de 10 anos, eles perceberam imediatamente. Eles estavam sendo cobrados mais e estavam recebendo menos, qualidade pior. Então a proprietária dobrou a aposta e aumentou os preços novamente. 95% dos nossos clientes antigos nos deixaram. Novos clientes quase nunca se tornavam clientes recorrentes. As reclamações dispararam. Enquanto tudo isso estava acontecendo, nossa rotatividade de funcionários era ridícula. As pessoas saíam depois de alguns meses quando perceberam que o salário mínimo que estavam recebendo não valia a pena. Sob o antigo proprietário, o salário médio por hora para novos funcionários era cerca de 2,5 vezes o salário mínimo. Isso fez com que as pessoas se preocupassem com seus empregos e quisessem mantê-los. Minha namorada desistiu. Meu amigo permaneceu, mas estava procurando algo novo. Então recebi uma ligação. A proprietária precisava que eu fosse ao escritório. Isso foi inesperado. Eu tinha acabado de trabalhar no local com um cliente. Meu próximo cliente era em 2 horas e meia. Era meia hora de carro. O escritório ficava a cerca de 1 hora e 10 minutos de distância de ambos os locais. Se eu voltasse para o escritório, teria cerca de 5 minutos no escritório antes de sair. Minha quilometragem era paga acima do meu salário regular, então eu estava economizando dinheiro para a empresa fazendo isso. Além disso, estacionar era um pesadelo perto do segundo local, então eu pretendia chegar o mais cedo possível para encontrar um lugar para estacionar e depois ler um livro. A gerente não se importou. Ela precisava que eu voltasse para o escritório. Então eu fiz. Cheguei de volta para receber uma carta da proprietária. Ela me informava sobre uma reunião disciplinar que aconteceria em alguns dias. Eu poderia levar uma testemunha se quisesse. Isso me derrubou. Eu era o melhor funcionário. Li a lista de reclamações dela sobre meu desempenho e comecei a trabalhar na minha defesa. Na reunião, recusei ter uma testemunha. Em vez disso, decidi gravar o áudio de toda a reunião no meu telefone sem informá-la. Onde eu moro, isso é legal e eu não precisava de consentimento. A testemunha do chefe era sua amiga que ela havia conhecido na yoga e contratado para um cargo de escritório, demitido a secretária que estava lá muito antes da aquisição. Cada ponto que ela levantou, eu poderia rebater. Eles variavam do fraco. Você não estava disponível para trabalhar por uma semana em agosto. Reservei uma semana de férias para poder comparecer ao casamento do meu primo do outro lado do país e transformá-la em férias. Para o patético. Você chegou atrasado ao trabalho no dia 12 de maio. É nesse dia que meu carro quebrou e eu liguei para o escritório para avisar. Eu não sei. Eu sei. Aqui está o recibo da oficina datado de 12 de maio. Para as mentiras descaradas. Esta eu não posso escrever como uma citação. Basicamente, ela me acusou de má conduta grave por violar as leis de saúde e segurança na forma como eu estava entregando um produto para um cliente. Eu não havia violado as leis de saúde e segurança. Eu sabia exatamente o que estava fazendo, já que, como já mencionei, eu estava fazendo isso há 14 anos naquele momento. Ela havia me visto fazer isso em várias ocasiões e nunca havia mencionado antes. Por que não era um problema? Ela até me fez treinar funcionários nesse método de entrega específico. Por que não era um problema? Ela terminou sua lista dizendo que não queria me perder, mas não podia justificar manter um funcionário tão ruim no meu salário atual.
Eu tinha duas opções: eu poderia assinar um contrato de 0 horas e trabalhar pelo salário mínimo, ou ela poderia me demitir com 2 semanas de aviso prévio. Eu retruquei que ela teria que me dar 12 semanas de aviso prévio, já que meu contrato me garantia 1 semana de aviso prévio para cada ano de emprego, até um máximo de 12. Ela argumentou que eu só havia sido sua funcionária por 2 anos, já que antes disso eu trabalhava para o proprietário anterior. Eu a informei que, com a forma como a aquisição do negócio havia ocorrido, isso conta como emprego contínuo. Citação da lei e do código exatos que me apoiaram. Ela pediu um intervalo de 30 minutos na reunião para me deixar pensar sobre sua oferta. Ela foi ligar para seu advogado. Quando ela voltou, me informou que, como ela estava me demitido por uma conduta grave, ela não precisava me dar nenhum aviso prévio. Se eu quisesse permanecer e mudar para o contrato de 0 horas, eu poderia fazer isso hoje. Mas se eu não fizesse, ela teria que me demitir. Mas como ela era legal, ela me daria o aviso prévio de 2 semanas. Pedi algumas horas para ir para casa e pensar sobre isso. Ela permitiu isso. Eu sabia que a razão pela qual ela queria que eu permanecesse por pelo menos 2 semanas era porque um de nossos poucos clientes maiores restantes estava programado para receber uma entrega de produto de mim naquele período. Eles só trabalhavam comigo. A proprietária havia tentado enviar outros funcionários no meu lugar em várias ocasiões, e cada vez havia problemas. Não era culpa da equipe. Era apenas uma entrega muito difícil para um cliente muito específico que precisava ser perfeita. Como resultado, esse cliente só lidava comigo. Liguei para o escritório e falei com a proprietária. Recusei a oferta de um contrato de 0 horas e disse que iria embora. Ela então disse que estava me dando meu aviso prévio de 2 semanas. Recusei sua oferta de 2 semanas de aviso prévio. Eu a informei que, se eu estivesse sendo demitido por uma conduta grave, então certamente não posso ser considerado confiável para entregar o produto com segurança. Portanto, seria melhor para todos os envolvidos se eu não voltasse ao trabalho. Ela entrou em pânico e disse que precisava de mim por essas 2 semanas. Fingi ignorância e a avisei que estava apenas pensando no que era melhor para a empresa. Afinal, você não pode ter funcionários inseguros entregando seu produto para seus clientes. No entanto, se ela quisesse repensar a acusação de má conduta grave, eu trabalharia meu aviso prévio de 12 semanas. Essas eram as opções dela. 0 semanas ou 12. Ela escolheu 12. Por essas 12 semanas, trabalhei da mesma forma que havia trabalhado por 14 anos. Eu não me acomodei. Eu não relaxei. Eu não falei mal da empresa na minha saída. Continuei treinando novos funcionários. Continuei a entregar o produto da minha própria maneira, pessoal, excepcional. Também entrei em contato com um advogado que era especialista em direito trabalhista. Por essas 12 semanas, a proprietária mal falou comigo. Ela ressentia o fato de que eu conhecia meus direitos legais e não apenas acreditava em suas mentiras. Ela odiava o fato de que eu podia me defender. Ela era mesquinha. Ela acidentalmente deixou cair minha caneca na cozinha, quebrando-a. O mais mesquinho de tudo, ela pagou para que todos os membros da equipe do escritório tivessem um dia no spa, exceto eu. Fui solicitado a trabalhar meu dia de folga para atender telefones enquanto todos os outros estavam sendo mimados. Ninguém sabia que eu não havia sido convidado até que eles chegaram ao spa e eu não estava lá. Aqui está a coisa, eu sou um cara grande e barbudo. Não tenho interesse em um dia no spa. Se ela tivesse me oferecido, eu teria agradecido e recusado a gentileza. Mas, ao me excluir deliberadamente, ela estava se fazendo parecer terrível. Nas últimas 2 semanas, eu estava treinando meu amigo para basicamente assumir meu lugar. No final das 12 semanas, meu último dia chegou. A proprietária não tinha nada planejado. Nem mesmo um cartão depois de 14 anos, 2 para ela. O gerente assistente de escritório que havia se tornado um amigo havia me dado alguns presentes, mas teve que me dar depois que o chefe foi embora, com medo de represálias. No dia seguinte ao meu último dia, 2 coisas aconteceram. A primeira foi meu amigo, que eu havia treinado para me substituir, desistir. Ele estava com um contrato de 0 horas, então não precisava de aviso prévio.
Ele estava infeliz com o tratamento que me deram e estava infeliz que ela esperava que ele fizesse meu trabalho, anteriormente com salário, pelo salário mínimo. Ele não me havia informado de seus planos de sair, e só fiquei sabendo quando ele bateu na minha porta no meio do dia, quando ele deveria estar no trabalho, para me avisar. A segunda foi que a proprietária recebeu uma carta informando-a de que eu estava entrando com uma ação judicial contra ela por demissão construtiva, demissão injusta. Eu havia combinado isso com meu advogado para ser entregue no dia seguinte ao meu último dia. De acordo com o assistente de escritório, ela ficou pálida e começou a chorar, antes de sair do escritório para ligar para seu advogado. Ela refutou minhas alegações de construtiva demissão injusta. Disse que foi má conduta grave. Tentou inventar mais algumas razões para me demitir. Mas a verdade era que a empresa estava ganhando menos dinheiro por causa de suas práticas comerciais, e eu era o salário mais alto e único. Eu tinha evidências de que era um ótimo funcionário. Eu tinha evidências de que ela me pediu para mudar para um contrato de 0 horas. Ela inicialmente tentou negar isso, já que a fabricação de má conduta grave não faz sentido se ela queria que eu ficasse. Mas quando meu advogado forneceu a ela uma transcrição de toda a reunião junto com uma cópia da gravação, ela soube que estava ferrada. Ainda assim, ela deixou o caso se arrastar por mais de 1 ano. Acho que ela esperava que as taxas legais me levassem a abandonar o caso. Ela não sabia que meu advogado estava trabalhando em uma base de sem ganhar, sem pagar, enquanto o dela não. Ela acabou fazendo um acordo fora do tribunal. O assistente de escritório que havia se tornado um amigo desistiu alguns meses depois que eu saí. Ela odiava como eu fui tratado e não se sentia segura trabalhando para um chefe tão indigno de confiança. Vários ex-clientes entraram em contato comigo pessoalmente para perguntar por que eu não estava mais na empresa. Aparentemente, a proprietária estava dizendo a eles que eu simplesmente havia desistido. Eu os informei que havia sido demitido por motivos de redução de custos. Eles mudaram seus negócios para outro lugar. Vários me ofereceram empregos. Um chegou ao ponto de me oferecer um emprego de meio período e pagar para que eu frequentasse a faculdade para obter um diploma necessário para que eles me contratassem em tempo integral. Esta foi uma oferta adorável, mas eles eram um dos clientes que estavam um pouco longe demais para ir e voltar, e eu não estava pronto para me mudar. No final, encontrei um novo emprego em um setor diferente, onde muitas das minhas habilidades foram transferidas. Atualmente ganhando mais do que eu ganhava, trabalhando menos horas e para donos melhores. O negócio está em apuros. A Covid deixou a nova proprietária desesperada por dinheiro. Ela cancelou pedidos, mas se recusou a reembolsar o dinheiro dos clientes, citando uma cláusula de ato de Deus nos contratos. As avaliações da empresa no Facebook e no Google desabaram. A maioria dos funcionários saiu. O negócio ainda está à tona, mas mal.